Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. Veja agora os destaques desta edição. Space Studies Program 2023. Durante atividades do maior programa de estudos espaciais do mundo, pesquisadores visitam a Câmara para um treinamento. Volta das sessões, atividade legislativa retorna na Câmara com o fim do recesso. Vamos te mostrar os resumos das sessões de terça e quinta. Ainda sobre o trabalho do Legislativo, vamos te apresentar nossos canais de comunicação e participação popular. Tem até maneira de levar uma reivindicação diretamente aos vereadores. Projeto aprovado na Câmara vai criar um circuito de campeonatos exclusivos para esportes em quadra de areia. Proposta quer incentivar a modalidade que tem crescido no país. Agosto Verde Claro, campanha focada na prevenção, quer alertar a população sobre os sinais e sintomas do linfoma, o câncer do sistema linfático. Tratamento precoce pode salvar vidas. E na semana de volta às aulas, você vai conhecer o programa Visite a Câmara, uma visita guiada pelo prédio do Legislativo destinada a estudantes da cidade. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Durante a 42ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 8 projetos, 2 deles de autoria do vereador Marcão da Academia. O primeiro autoriza o Poder Executivo a contratar serviço especializado em tratamento para dependência química, em regime de internação para adolescentes que usam a rede pública de saúde. O serviço também poderá incluir atendimento com assistente social, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra e psicólogo. Já o outro projeto do vereador institui na cidade um programa municipal de odontologia móvel para atender as comunidades rurais de São José. A unidade odontológica poderá ser desenvolvida pela Secretaria de Saúde ou por meio de convênio com entidades, associações interessadas em ofertar esse tipo de serviço, tendo como finalidade o atendimento básico. Também foi aprovado o projeto apresentado pelo vereador Fabião Zagueiro, que autoriza a Prefeitura a criar o programa Lacre Solidário. O objetivo é arrecadar lacres de latinhas de alumínio e trocar junto a empresas credenciadas por cadeiras de rodas para atender pessoas de baixa renda com deficiência e limitações motoras. E com 7 votos contrários, foi aprovado em rito urgente o projeto de autoria da Prefeitura, que trata da estrutura e do funcionamento da Junta Municipal de Recursos. Na proposta, uma das alterações é a unificação dos julgamentos pelos conselhos recursais, visando maior rapidez na tramitação e decisões. Outras propostas aprovadas foram para concessão de honraria, declaração de utilidade pública e denominação de uma área verde. Após os trabalhos em plenário, os vereadores se reuniram com representantes da Polícia Militar para discutir a segurança na cidade. Na ocasião, o tenente-coronel Amaral, a convite dos parlamentares, respondeu dúvidas relacionadas ao fluxo, ao funcionamento de adegas e roubos frequentes. Segundo o tenente, foi intensificado o policiamento no centro da cidade, com cerca de 15 motos e 7 patrulhas durante o dia. Além disso, a polícia tem realizado diversas orientações aos comerciantes sobre formas de prevenir roubos. Ele ressaltou ainda a necessidade de que os boletins de ocorrência sejam feitos para que as informações sejam usadas nas adequações dos patrulhamentos. A sessão na íntegra você acompanha em nosso canal no YouTube. E o Space Studies Program, o maior evento de estudos espaciais do mundo, que este ano é aqui em São José, também chegou à Câmara. Isso mesmo, cientistas e pesquisadores de vários países conheceram um pouquinho do prédio do Legislativo e também um espaço bem famoso aqui da TV Câmara, o nosso estúdio. Eles participaram de várias atividades, incluindo uma simulação de crise. Atenção a cada palavra. Eles são cientistas internacionais das mais diversas áreas, sempre em busca de conhecimento. E hoje, o tema de estudo não envolve cálculos e equações. O assunto da vez é comunicação. O objetivo do treinamento realizado aqui na Câmara Municipal foi preparar os cientistas para entrevistas. A Cláudia veio preparada para aprender. Adquirir um pouco da habilidade que vocês têm para fazer entrevista com as pessoas e conseguir transmitir a informação que a gente tem e que às vezes não conseguimos usar a linguagem apropriada para passar. Transmitir a mensagem da forma mais adequada, isso é o mais difícil. A Ayla veio do Reino Unido. Já deu algumas entrevistas. Mesmo assim, quer melhorar.
I've given a few interviews before in my profession. I've been asked to discuss scientific findings for BBC and Chinese state television. I think giving interviews is quite difficult, actually. Normally you get quite tense and it feels quite unnatural sometimes to have to make short, concise answers to questions. So I think this should be really useful to be able to do that better. Nos estúdios da TV Câmara, os estudantes puderam entender um pouco mais da dinâmica de uma entrevista. Todo o trabalho foi conduzido pela Ana, responsável pela comunicação do Instituto de Estudos Espaciais da Catalunha. Los participantes que hoy están aquí lo que quieren es entrenarse para llegar a una entrevista más tranquilos y con unas ideas básicas. Entonces, las ideas más importantes serían, primero de todo, intentar tú conducir la entrevista. Es decir, como tener el control de la situación, mostrarte tranquilo, estar sentado cómodo, verte seguro, entusiasta, es decir, transmitir que te gusta y que tienes pasión por lo que estás explicando. Y también es muy importante entender a la audiencia, saber qué público tienes e intentar utilizar un lenguaje fácil, entendible. Teve ainda a participação remota, direto da Espanha. O cientista e ex-presidente da International Space University contribuiu com o treinamento. And you're telling your whole life to the journalist. It may happen that the journalist then says, "So what? Why are you telling me all this? Why is this important?" And then you realize that you forgot to say why you're doing all this. What is it good for? So the lesson learned is start with saying what's important and why this is important, what you're doing. So if you say that at the beginning, then you have solved the problem. O evento fez parte do SSP 23, o Space Studies Program, realizado em São José dos Campos. E é importante que cada um deles saiba bem como dar uma entrevista. Afinal de contas, podem ser os futuros líderes de agências espaciais pelo mundo. Por isso, o treinamento não ficou só na teoria, não. Os participantes fizeram entrevistas entre si. O desafio foi colocar em prática o que estavam aprendendo. The training was very excellent. I really enjoyed it. It was very well structured and everyone was really well participated and the instructors were excellent. This is much more than I've ever done before. O esforço da turma foi reconhecido pela professora, que viu o potencial dos futuros porta-vozes. Pues la verdad es que la formación de los participantes es muy variada y hay gente de carreras técnicas, hay muchos ingenieros, por ejemplo, o físicos o gente de ciencias, pero también hay abogados, también hay gente más de humanidades. Entonces, para todos ellos puede ser importante en algún momento de la vida saber explicar qué trabajo hacen o por qué es importante el trabajo que hacen. Y algunos de ellos igual acabarán trabajando como presidentes de alguna compañía del espacio o en una agencia espacial. Y es muy importante saber comunicar en momentos, por ejemplo, en un lanzamiento espacial, pues saber contestar a las preguntas de los periodistas, estar tranquilo. Es decir, son situaciones en las que pueden encontrarse muy a menudo en sus vidas profesionales. E bom, nesta semana muitas escolas do país retomaram as aulas, né? Um retorno que tem novidades. Para quem está no ensino médio e se preparando para os vestibulares, vai agora ter um compromisso a mais, o Provão Paulista. Este será um novo modelo dedicado para as universidades públicas de São Paulo, que vai funcionar como um vestibular seriado. Os detalhes na reportagem. O sonho de entrar na universidade é um passo para o sucesso profissional de um jovem. E o Provão Paulista é uma nova oportunidade para os estudantes ingressarem nas universidades públicas paulistas. A Maria Beatriz, dirigente de ensino de São José, conta que o projeto ainda tem outra finalidade: servir como ferramenta para evitar a evasão escolar. No ano passado, só aqui em São José, 433 alunos abandonaram a sala de aula. O Provão Paulista tem como objetivo dar oportunidade ao estudante que está matriculado na rede estadual, pública e estadual, ingressar no ensino superior, apostar no projeto de vida desse estudante do ensino médio que tem esse sonho,
né? Então, a ideia é olhar para um projeto de vida desse estudante, incentivar que ele frequente as aulas, e assim a gente diminui também, aposta na diminuição da evasão escolar, porque esse aluno ele consegue enxergar que ao final do ensino médio, na terceira série do ensino médio, ele poderá fazer opção e estudar em uma das nossas universidades públicas estaduais. Serão 13 mil vagas destinadas aos estudantes da rede pública de ensino. O programa é uma espécie de vestibular seriado, que abrange alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. As provas serão aplicadas neste ano, em novembro, e os resultados já poderão ser usados para os estudantes do terceiro ano. A partir do ano que vem, as notas funcionam de maneira acumulativa, contemplando cada uma das outras séries. Será feito nos moldes do vestibular. Então, com redação, com questões de múltipla escolha, de forma presencial, na unidade escolar onde o estudante está matriculado. Será importante reforçar que haverá a presença de fiscais, dando toda a transparência, né, desse processo. Já o aluno da primeira série, que está hoje matriculado em 2023 na primeira série, ele fará o Provão Paulista este ano, 2024 na segunda série fará de novo, e na terceira série, 2025, ele finaliza o ensino médio com uma nota acumulada das 3 notas, né, que ele participou do Provão Paulista. Para incentivar a participação do maior número de alunos, o Provão Paulista não terá taxa de inscrição. Ainda segundo a Secretaria Estadual da Educação, alunos em situação de vulnerabilidade, aprovados em uma das universidades, poderão receber uma bolsa de estudos. Inicialmente, o valor do auxílio deverá ser de R$ 800. Incentivar com que ele frequente, com que ele acredite nesse sonho, nesse projeto de vida, e também para que a gente consiga, cada vez mais, que os nossos estudantes estejam nas universidades públicas estaduais, que elas são de grande relevância, né, dentro do nosso estado, dentro do país e também no cenário internacional. Então, nós estamos confiantes e trabalhando muito para que os estudantes consigam, de fato, frequentar e avançar aí na sua trajetória e no seu desempenho escolar. E para que você, estudante, se saia bem nas provas, esse especialista em aprendizagem tem algumas dicas importantes que podem fazer a diferença na hora da prova. O segredo da aprendizagem, o segredo para a pessoa passar num vestibular, passar no concurso público, são 3. Compreensão, que é na hora em que o aluno está na sala de aula, ouvindo a aula e compreendendo a matéria. A parte de retenção é a hora que ele vai estudar. Aluno e estudante é diferente. O aluno está recebendo a informação em sala de aula. O estudante está estudando aquela informação que ele recebeu na sala de aula. Então, é o processo de retenção. E o terceiro segredinho é a aplicação, ou seja, ele fazer bastante exercício, bastante simulado, bastante questões, fazer redação, né? Porque a prova também tem redação, fazer uma redação por semana, chegar para um professor e falar assim, professor, pode dar uma corrigida aqui na minha redação, tal. Então, isso é bem bacana, se o aluno entender, né, que para ele aprender qualquer matéria, qualquer disciplina que vai ajudá-lo a passar no vestibular, a passar no concurso público, depende desses 3 segredos, compreensão, retenção e aplicação. Já é mais da metade do caminho andado. No próximo bloco, você confere o resumo da sessão de terça-feira, a primeira sessão do segundo semestre. Ainda vamos te mostrar os canais de participação popular da Câmara. Tem até proposta voltada para os estudantes. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. E para abrir este bloco, eu te convido para acompanhar a retomada dos trabalhos dos vereadores na terça-feira, que foi a primeira sessão do semestre. Entre as atividades em plenário, os parlamentares apreciaram uma série de documentos e debateram também assuntos de interesse público. Confira. Na pauta da primeira sessão do semestre, que marcou o retorno dos vereadores após o recesso parlamentar, muitos pedidos para serviços voltados à população. Entre os requerimentos e indicações, os vereadores solicitaram diversas ações de manutenção, como podas de árvores, limpeza urbana, troca de lâmpadas, além de obras e reparos pontuais. Outra demanda foi para a intensificação de rondas policiais em alguns bairros.
Já durante o pinga-fogo, momento que os parlamentares vão à tribuna para debater e comentar assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram fiscalização, inclusão, segurança pública, assistência social e saúde. O primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, comentou sobre uma reunião do CONSEG, o Conselho de Segurança, com moradores do bairro Vila Adiana. Os moradores pediram uma ação efetiva para conter roubos e furtos na região, que, segundo o parlamentar, tem aumentado. Petiti também convidou a população para uma palestra sobre autismo, que será realizada na Câmara. Outro orador, o vereador Lino Bispo, informou sobre demandas da população que estão sendo apuradas junto ao poder público, a exemplo de reformas em uma pista de atletismo no bairro Vale do Sol, a construção de uma área própria para ginástica artística no ginásio Delmar Bufulim e outras ações voltadas para o esporte no bairro Jardim Oriente. O parlamentar também cobrou uma série de obras pontuais em diversos bairros. E o tema da fiscalização também foi abordado pelo vereador Rafael Pascucci, que falou sobre a entrega de um campo de grama sintética no bairro Bosque dos Ipês e das novas motos que serão usadas pela Guarda Civil Municipal. O parlamentar ainda mencionou sobre uma visita ao Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, e da apuração de demandas apresentadas pela população. Já o vereador Roberto Chagas cobrou obras de mobilidade na Zona Norte e comentou sobre a entrega de quadras esportivas na região. Chagas também anunciou que vai se reunir com a Sabesp para apurar queixas de falta de água para os bairros da Zona Norte, que, segundo o parlamentar, ficou 4 dias sem água. No assunto da perturbação do sossego e da ordem pública, o vereador Dr. José Cláudio exibiu uma reportagem que mostrou a atuação dos fluxos na cidade. Dr. José Cláudio pediu maior fiscalização das autoridades, incluindo a execução de uma lei aprovada na Câmara que proíbe a realização dessas festas. E tratando da saúde, o vereador também pediu auxílio do poder público ao GAPC, o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Também na tribuna, o vereador Juvenil Silvério destacou a programação do aniversário da cidade, que mobilizou a população e diversas autoridades. Juvenil ainda falou sobre a abertura da Jornada Mundial da Juventude, realizada em Portugal. Outra parlamentar, a vereadora Amélia Naomi, cobrou do governo do estado e do município mais políticas públicas para combater a pobreza e a desigualdade. Segundo a vereadora, o orçamento da cidade poderia ser usado para acolher famílias carentes com destinação de cestas básicas. Ainda de acordo com a parlamentar, em São José, cerca de 60 mil famílias enfrentam a pobreza. Quem também comentou sobre a situação da pobreza na cidade foi a vereadora Juliana Fraga. A parlamentar apresentou um vídeo em que caminhava pela região do Sítio Bom Retiro para mostrar pontos da cidade que estariam abandonados pelo poder público. A vereadora cobrou a regularização do bairro e também a ampliação das linhas de ônibus. E em outro vídeo exibido no plenário, o vereador Rogério da Acazem anunciou um projeto de urbanização da estação ferroviária do distrito de Eugênio de Melo. Segundo o parlamentar, o local vai receber uma série de melhorias para atender a população. Outra melhoria para a região, apresentada pelo vereador, é a construção de uma capela mortuária para o cemitério da comunidade local. Cobrando um maior diálogo entre o legislativo e o poder público, o vereador Renato Santiago pediu que os secretários e outros agentes públicos estejam atentos e preparados para atender às demandas dos parlamentares, em especial no esporte. Renato comentou que participa da Frente Parlamentar e da Comissão Permanente sobre o tema e pediu mais participação nos debates do setor. E o vereador Tomás Henrique também falou sobre a necessidade de uma relação amistosa entre a Câmara e a Prefeitura. O parlamentar criticou uma informação falsa direcionada a ele,
postada na internet. Tomás pediu a responsabilização do envolvido, além de providências éticas e sanções por parte do poder público. Já o vereador Marcão da Academia informou sobre 2 projetos do governo do estado que irão atender São José dos Campos. O primeiro é o projeto Prevenir, voltado para atender e acolher dependentes químicos e familiares. O outro projeto é o anúncio de 2 unidades do Bom Prato para a cidade, uma móvel e outra fixa. Em um vídeo, o parlamentar apresentou as melhorias das propostas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Bom, e além do retorno das sessões, como falamos no primeiro bloco, a maior parte das escolas voltou das férias agora em agosto. E como esse novo semestre letivo, a gente aproveita também para falar do programa Visite a Câmara. É um projeto muito legal voltado para os estudantes de todas as idades, para que eles conheçam não só a estrutura da Câmara, mas também o trabalho dos vereadores. Este ano, mais de 400 alunos participaram do programa. Nas paredes da Câmara, um pouco da história de São José dos Campos. Desde as fábricas e a vocação industrial da cidade, até registros de locais simbólicos, conhecidos por todos os joseenses, como o calçadão recém-inaugurado e o trevo do CTA. Tem ainda as maquetes, que em escala reduzida representam os prédios históricos da cidade. As peças e quadros espalhadas por aqui mostram como as histórias de São José e da Câmara andam juntas. A Galeria dos Presidentes, por exemplo, expõe os nomes daqueles que estiveram à frente do Legislativo Municipal através do tempo. E todo esse conhecimento está à disposição da população. Em agosto, é retomado o programa de visitação à Câmara. Alunos das redes pública e particular podem visitar o espaço. Durante a visita guiada, os grupos também conhecem os gabinetes dos parlamentares e a estrutura da TV Câmara, passando por lugares como a sala de transmissão e o estúdio de Libras da emissora, a única da região com toda a programação acessível. E claro que o lugar onde os vereadores votam e debatem projetos para a cidade não poderia ficar de fora desse tour. O plenário também é um dos pontos de parada dessa visita. Aqui, eles têm a oportunidade de conhecer um vereador, fazer perguntas, entender um pouco mais sobre o trabalho parlamentar. E são muitos visitantes. Só no primeiro semestre, 425 estudantes passaram por aqui. Só em junho, 85 alunos conheceram as dependências da Câmara. O programa de visitas também recebe organizações não governamentais, associações e faculdades. Os agendamentos devem ser feitos junto à Assessoria de Relações Institucionais. Atenção ao e-mail: visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Bom passeio! E vamos reforçar para os professores o passo a passo para se inscrever, para inscrever a escola no programa? É só enviar um e-mail para o nosso Departamento de Assessoria de Relações Institucionais pelo e-mail visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Aí é só esperar que a equipe da Câmara responsável pelo projeto vai passar todos os detalhes. E além do Visite à Câmara, o Legislativo de São José tem uma ferramenta de participação popular, viu? E são várias. Uma delas é a Tribuna Livre, para que você leve diretamente aos vereadores uma demanda ou sugestão. Temos canais online também para garantir não só a transparência nas ações parlamentares, mas o principal, que qualquer morador possa cumprir o papel de opinar e participar da política. É o que a gente te mostra agora. A nossa expectativa é retomar o expediente legislativo com tudo. Para isso, a gente precisa ouvir você, saber qual é a sua expectativa e qual a sua ideia para solucionar problemas da cidade. O projeto Tribuna Livre é uma ferramenta de comunicação direta entre você, cidadão, e os vereadores da Câmara. A tribuna do plenário está aberta para você participar toda quarta-feira, das 9 às 10 da manhã, em semanas alternadas. Aqui você tem voz. Durante 5 minutos, esse é o tempo e o seu momento para trazer sugestões, melhorias, além de questionamentos. Primeiro, você faz a inscrição presencialmente na diretoria de expediente da Câmara.
Já já eu te passo todos os horários de atendimento. Aqui no Tribuna Livre, os trabalhos sempre são comandados por um vereador e para cada sessão podem se inscrever 6 pessoas. É preciso morar em São José ou ser eleitor no município. Os documentos necessários são cópias do CPF, RG, título de eleitor e do comprovante de endereço. Também é necessário adiantar o tema a ser debatido no momento da inscrição, além de assinar um termo de responsabilidade civil e criminal. A inscrição para falar aqui na tribuna também é válida para representantes de organizações da sociedade civil. E todas as regras estão disponíveis no site da Câmara. E é no site que estão ainda outras ferramentas de comunicação. A gente quer aproximar você do nosso dia a dia. Aqui você encontra a página do Fale Conosco. Neste campo de mensagens, você digita a sua dúvida ou sugestão, algum questionamento que você tenha e também pode mandar mensagem para os vereadores. Primeiro você faz um cadastro rápido e depois já pode escrever sua mensagem. Todas as perguntas são respondidas. Já pelo portal da transparência, você encontra uma terceira ferramenta para falar com a gente, que é o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Tem dúvidas sobre algum trabalho da Câmara ou projetos de lei aprovados pelos vereadores? É só fazer sua solicitação e acompanhar o andamento pelo portal. O SIC também funciona de forma presencial. Desde 2019 já foram realizados mais de 200 atendimentos no setor, que funciona aqui na sala 116, no andar superior da Câmara. Confira agora a documentação que você precisa trazer. Neste caso, para participar, é preciso trazer as cópias do comprovante de residência e de algum documento com foto, além de deixar um número de telefone para contato. Em todos os canais de informação que nós mostramos aqui, as demandas são respondidas no horário de funcionamento da Câmara, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 até as 5h30 da tarde. O prazo de retorno é de até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Acesse as ferramentas disponíveis para você em nosso site e presencialmente. Participe e nos ajude a construir uma cidade melhor. E nós vamos para mais um intervalo e assim que voltarmos vamos te mostrar detalhes da campanha Agosto Verde Claro, que reforça a importância da prevenção e tratamento do linfoma. Ainda vamos falar de projetos de lei. Proposta aprovada na Câmara quer criar um circuito municipal de esportes de areia. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta e faz um mês que a nova reforma tributária foi aprovada aqui no país. Mas o assunto ainda tem gerado debates, né? Tem muita gente querendo saber melhor o que vai mudar e de que maneira o novo projeto vai impactar na nossa economia e no valor dos impostos que a gente paga. Para tentar responder essas perguntas, nós conversamos com especialistas que já analisaram com calma a repercussão e a aprovação do projeto e traz para você os principais pontos da proposta. Você sabia que quando falamos de impostos, a casquinha de sorvete tem outro nome? Ela é chamada de sobremesa láctea. Isso porque a empresa paga uma taxa menor do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, por se tratar de uma sobremesa láctea. O sorvete sairia mais caro. Isso também vale para bombons e perfumes. Nas embalagens, os bombons são chamados de wafer. Neste caso, o wafer não é taxado pelo IPI. Já o bombom paga alíquota de 5%. O perfume também paga diferente de uma água de colônia, 30% a mais. A Câmara dos Deputados aprovou em julho a primeira fase da reforma tributária que reformula a tributação sobre o consumo. Uma das medidas é justamente igualar os impostos de produtos parecidos, como o caso do bombom e o wafer. Eles pagarão a mesma alíquota, que ainda será definida. A transição para o novo modelo será de 7 anos, a partir de 2026. O próximo passo agora é aguardar a aprovação do texto no Senado.
O que vai mudar basicamente é um processo de facilitação e simplificação do regime tributário, saindo de 3 impostos federais para um imposto, que vai ser o CBS, né, a Contribuição Básica sobre Serviços, e 2 impostos estaduais, né, um imposto estadual, que é o ICMS, e o ISS, que é municipal, para um único, que é o IBS, que é Imposto Básico sobre Serviços. A principal mudança da reforma é a simplificação dos impostos. A ideia é extinguir as alíquotas cumulativas, que correspondem a cada etapa de um processo de produção. Na prática, será criado um imposto único. Vai funcionar da seguinte forma: 5 tributos que temos hoje, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, serão gradativamente substituídos pelo novo modelo de IVA. A reforma prevê que em 2033, o antigo sistema de tributação estará extinto. Com isso, vamos estar no mesmo patamar de vários outros países que já usam o IVA. Dessa forma, vai ficar mais claro para o consumidor o que ele está pagando. Um avanço para este gerente de supermercado. Ele conta que tem dificuldade nas negociações fora do estado, por conta da burocracia e das alíquotas variadas que são confusas. Hoje, se você pegar aí em todos uma gama de produtos, né, quando a gente fala de uma venda de um produto aqui, nós estamos falando de ICMS. Então, cada produto tem uma alíquota, então isso fica confuso para o consumidor final. No final ele não sabe se ele paga 18, se ele paga 12, se ele paga 25, né? Agora com o imposto único ele vai saber que aquele imposto é para todos os produtos, ele não precisa ser especialista. E é lógico, com esse imposto único não vai existir nenhum imposto acumulativo, que já não é correto, né? Então no final, eu acredito, depois no final de toda essa alteração, o consumidor final sai ganhando. E o comércio, né, em si, na hora das negociações com outros estados, acredito também que isso vai impactar na parte comercial. Hoje, os produtos industrializados, como os de mercearia e de perfumaria, pagam 18% de ICMS. Bebidas alcoólicas, 25%. O que fica isento é a maioria dos itens de hortifruti, isenção que vai continuar após a reforma, incluindo todos os itens da cesta básica. Seria bom. Nossa, pelo menos está sabendo o que você está pagando, né? Isso seria uma excelente ideia, viu? Porque aí dá para mim, sabe o quê? Juntar todo o imposto, somar uma compra dessa aqui, ver quanto que eu paguei. Eu não sei, nunca fiquei sabendo disso. E por mais contraditório que seja, hoje quem ganha mais paga menos impostos, o que vai mudar com a reforma por causa da tributação sobre a renda, uma das propostas do texto. A reforma ela ainda é um ponto inicial, ainda tem muita coisa para ser discutida. Por exemplo, a reforma da tributação por renda, né? Para poder se discutir um processo, porque hoje uma pessoa que vai ao mercado e faz uma compra de R$100 e ela tem uma renda de 1.000, ela vai pagar 10% a relação. Se é uma pessoa que entra com uma renda de R$10.000 e ela faz a mesma compra dos mesmos produtos e paga o mesmo valor de R$100, isso vai impactar em 1% na renda dela. Então, a tributação sobre a renda é uma forma de equalizar e distribuir de forma mais adequada, e isso precisa ser avançado nessa reforma tributária. E a expectativa é que após os 7 anos de transição, a reforma tributária entre em vigor em um cenário econômico positivo para o país. Tem um mercado financeiro internacional e nacional que está de olho nesse processo para poder fazer a garantia da estabilização das contas públicas, a fim de que não tenha nenhum rompimento, nenhuma incerteza que venha gerar um processo maior de impacto no câmbio, na taxa de juros, eventualmente na inflação. E voltando a falar do trabalho legislativo aqui na Câmara, um projeto aprovado pelos parlamentares vai criar na cidade circuitos e campeonatos municipais de esportes praticados em quadras de areia. A proposta de autoria do vereador Fabião Zagueiro é incentivar a prática dessas modalidades que têm caído no gosto dos brasileiros, viu? A imagem do pé na areia pode enganar, mas essas pessoas não estão no litoral, e sim em São José dos Campos. Ao invés da praia, as pessoas têm procurado quadras como estas para a prática de esportes em um clima descontraído. O Vitor escolheu o futevôlei como hobby
E hoje é a atividade que ajuda o dentista a aliviar o estresse. O legal dele é, além da praticidade de você conseguir jogar muitas vezes na semana, por não precisar de muitas pessoas e tudo mais, também é um esporte que não machuca, é um esporte que te fortalece, né, a musculatura, fortalece o mental, então é uma coisa muito bacana justamente por isso. É um esporte que você consegue praticar várias vezes na semana e não se machucar. E esse é apenas um local em São José dos Campos destinado para a prática de esportes na areia. O boom aconteceu há menos de 5 anos, puxado pelos praticantes do beach tênis, um esporte que virou febre em várias cidades do país e aqui não foi diferente. Com essa popularização, o número de quadras para práticas esportivas com o pé na areia cresceu em São José dos Campos nos últimos anos. Para um instrutor de futevôlei, não tem faltado trabalho nos últimos meses. Eu que já estou há 3 meses aqui, quando eu cheguei, não tinha tantos alunos, agora já que eu cheguei aos 3 meses agora, tem muito aluno, agora eu chegava nas aulas, dava aula para 3 pessoas, 4 pessoas, agora estou dando para 8, 10, e isso é bastante legal. Com tanta procura por esportes praticados na areia, a Câmara aprovou um projeto de lei que vai criar na cidade um circuito municipal de futevôlei, vôlei e demais modalidades que são praticadas em quadras de areia. Autor do projeto, o vereador Fabião Zagueiro destaca que a medida dá ainda mais visibilidade aos atletas e a essa modalidade de esporte, que vai ganhar campeonatos próprios. Os espaços de areia que a gente tem aqui na cidade, cresceu muito os esportes, né? Como o futevôlei, o beach tênis, o próprio futebol de areia. Então a gente oficializou, né, na Secretaria de Esporte para que nos próximos anos tenha campeonatos oficializados pela Prefeitura. De acordo com o texto, o calendário de eventos esportivos será estabelecido pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida de São José e que seja instituída premiação, com medalhas e troféus, nos campeonatos realizados para essas modalidades. É um esporte que vem num crescimento muito grande, é um esporte até olímpico que a Secretaria de Esporte ainda não tinha oficializado. E com o nosso projeto, né, junto com outros vereadores, ela acabou oficializando agora. Então vamos ter premiação, vamos ter espaços mais organizados através desse projeto. E para quem já tem um esporte nas quadras de areia como parte da rotina, a possibilidade de ser campeão joseense de vôlei, futevôlei ou beach tênis será um estímulo a mais para a prática dessas modalidades. E quem sabe, um incentivo para quem ainda não começou. A Prefeitura fazendo esse tipo de incentivo, fazendo esses campeonatos, esse circuito que eles vão fazer, eu acho que vai engrandecer cada vez mais, tanto para as quadras, tanto para os praticantes, tanto para o próprio esporte, que vai ficar em evidência aqui em São José. Vão aparecer novos praticantes e com isso a molecada vai criando como eu falei, uma paixão pelos esportes e a competição acaba dando mais gás, né? Para a galera continuar treinando, continuar fazendo as modalidades. E agora no tema da saúde, o mês de agosto recebe uma campanha de conscientização muito importante, conhecida como Agosto Verde Claro. A proposta é sensibilizar toda a população sobre o linfoma, um câncer que afeta o sistema linfático. Com a campanha, a comunidade médica espera que as pessoas possam se atentar aos sintomas para procurar tratamento quanto antes. Foi durante o 8º mês de gestação que a Flávia descobriu uma pequena íngua no pescoço. No início, ela não deu tanta atenção, mas após o nascimento do filho, o caroço aumentou de tamanho e ficou dolorido. Depois de procurar o médico, o diagnóstico. A Flávia tinha um linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Quando se fechou o diagnóstico, eu fui desacreditada. Devido à agressividade do câncer, me deram aproximadamente 6 meses de vida e me deram a opção de tentar, pelo menos tentar. E a Flávia não está sozinha nas estatísticas. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, só no ano passado o país notificou 12 mil casos da doença e a estimativa é que 6 a cada 100 mil habitantes sejam afetados pelo tumor até 2025. Na busca por ampliar a conscientização sobre a doença, a Organização Mundial da Saúde criou a campanha Agosto Verde Claro, que também alerta sobre o diagnóstico precoce.
O linfoma não é hereditário nem contagioso, porém é maligno e está entre os 10 tipos de câncer mais incidentes em homens e mulheres. De acordo com os médicos, o tumor pode se desenvolver em 2 picos, entre 20 e 30 anos, mais conhecido como o tipo Hodgkin, e em pessoas acima de 50 anos, chamado de câncer do sistema linfático não Hodgkin. O sistema linfático é o principal sistema de defesa para nos defender contra vírus, bactérias e fungos. E nós temos muitos órgãos de defesa. Os principais são os gânglios linfáticos, o baço, as amígdalas, a medula óssea. E existem 2 grandes grupos de linfoma, os linfomas de Hodgkin e os mais comuns são os linfomas não Hodgkin. E nesse grupo dos linfomas não Hodgkin existem mais de 50 subtipos. Então é muito importante fazer o diagnóstico corretamente, porque o tratamento muda de acordo com o tipo e subtipo do linfoma. Por isso é importante ficar atento aos sinais, como o surgimento de ínguas nas axilas, virilha e pescoço, normalmente doloridas e aumentam de tamanho rapidamente, febre inexplicada, suores noturnos, perda de peso, coceira no corpo sem lesão de pele, falta de ar, dor torácica, aumento do volume abdominal. Então você vai ter um aumento dos gânglios linfáticos, principalmente na ausência de infecção, principalmente na região do pescoço, na região da axila, da virilha. São aquelas ínguas que aumentam e não diminuem. Em geral, numa infecção, num quadro infeccioso, as ínguas são dolorosas, elas aumentam e quando você melhora do quadro infeccioso, seja de uma sinusite, uma dor de garganta, os gânglios diminuem. No linfoma, esses gânglios eles aumentam progressivamente. O tratamento depende do subtipo do linfoma, mas a mensagem que fica é: quanto mais rápido for diagnosticado, maiores as chances de cura. Exames preventivos, hábitos de vida saudável, como boa alimentação, dormir bem, praticar exercícios físicos e evitar o tabagismo ajudam na prevenção. E lembre-se, sempre que notar algo suspeito no seu corpo, procure um médico. O tratamento depende do subtipo do linfoma. Ele vai desde imunoquimioterapia, radioterapia e alguns subtipos mais agressivos você pode indicar até um transplante de medula óssea em primeira linha. Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico correto, precocemente, porque se sabe, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Então, quando você pega um linfoma no estadio precoce, quer dizer, no estadio 1, a chance de cura é em torno de 90%. E a Flávia é um exemplo de quem lutou e venceu a doença. O tratamento foi longo, precisou passar por quimioterapia e por um transplante de medula. Hoje, curada, ela conta que o apoio profissional e da família foi fundamental para enfrentar o câncer. Eu digo que o diagnóstico ele não é singular, o diagnóstico ele é plural. Por quê? O diagnóstico ele não vem para o paciente, ele vem para a família. O paciente ele vai sofrer as dores físicas, mas quem vai sofrer as dores espirituais, as dores psicológicas, emocionais envolvidas nesse tratamento, nesse diagnóstico, na gravidade desse diagnóstico, é toda a família. Então você sofre os físicos, emocionais e espirituais e a família sofre os psicológicos e os emocionais também, espirituais, né? E esta semana foi uma semana de estreia na TV Câmara. Ganhamos uma nova temporada do programa Educage, uma parceria da Câmara e do CAGE, o curso Alberto Santos Dumont, com foco na preparação dos estudantes para os principais vestibulares do país. Para esta nova temporada, além de matemática e física, teremos a disciplina de química e um novo formato com um pouco mais de conteúdo teórico. Dá só uma olhada. Você vestibulando que está pensando em entrar na universidade ou mesmo prestar o Enem, temos uma novidade para você. É que o programa Educage está com uma nova temporada. As videoaulas com matérias dos principais vestibulares continuam com o mesmo formato, mas agora o conteúdo teórico foi reforçado para garantir o aprendizado. E claro que ainda tem a parte prática, com resolução de exercícios, oportunidade de se preparar com aulas de qualidade e de graça através da nossa programação. A importância das aulas do Educage ela é muito grande para os alunos, tanto porque, primeiro, são aulas que são pensadas nos alunos que têm dificuldade, alunos de escolas públicas que não conseguem entender muito bem a matéria, acompanhar na escola. Então ela é pensada para ser acessível para esses alunos, mas também ter um nível bom o suficiente para aqueles que já querem avançar um pouco mais nos estudos. Então quem já está um pouco mais à frente, está tendo dúvida com algumas aulas, então pode rever também e entender melhor a matéria.
E elas também são importantes, segundo, porque elas são aulas que abordam conteúdos que são muito cobrados hoje em dia nas provas, tanto de vestibulares, como o Enem, como em provas para ingressar em colégios. Para a nova temporada, além das tradicionais disciplinas de física e matemática, teremos aulas de química. Essas são algumas das matérias mais temidas nos vestibulares, mas que no programa vamos mostrar que não são um bicho de 7 cabeças. E essa sempre foi a aposta do programa, que surgiu de uma parceria entre a Câmara e o CASD, o curso Alberto Santos Dumont. Mas além de mostrar que é fácil aprender sobre a área das ciências exatas, a proposta do EduCASD é criar um canal educativo para que toda a população possa ter acesso ao conteúdo didático, além de servir de reforço para os próprios alunos do CASD. Ela é uma oportunidade para reforço para quem quer aprender, e esse ano a gente está trazendo várias aulas e assuntos abordando química, matemática e física, que são matérias que geralmente os alunos, tanto em escolas no ensino fundamental quanto no ensino médio, já apresentam uma dificuldade de acompanhar as matérias e também estudar para os vestibulares. Então é importante que eles assistam essas aulas que são pensadas para que os alunos compreendam de uma maneira fácil e acessível e consigam engrenar nos estudos. Lá nos estúdios, os trabalhos estão a todo vapor na produção dos melhores conteúdos. E eu estou aqui acompanhando tudo e tentando resolver os exercícios. E para você não perder nada, anota aí o horário do EduCASD. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Toda semana tem aula nova. O convite fica para todos da região de São José dos Campos e Vale do Paraíba para acompanhar na TV Câmara. O CASD, nossa missão principalmente, é tornar o conhecimento acessível para todos, porque a gente sabe que hoje em dia nem todos têm a oportunidade de ter um ensino de boa qualidade. E com o CASD surgiu o projeto do EduCASD, que é trazer essa educação não só para quem é nosso aluno, mas também para quem quer assistir essas aulas na cidade ou no país inteiro com o YouTube e ter acesso a um ensino de boa qualidade. E vale ressaltar, todo o conteúdo das aulas vai ficar disponível no YouTube da Câmara para assistir quando quiser. Então separe o seu material e ótimo estudo! E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram. Segue a gente, @TV Câmara SJC. Lá você também pode interagir com a nossa equipe e conferir toda a nossa programação. Um bom fim de semana para você.